Aqui no Vozes do Mundo, as histórias ganham vida. Prepare-se para se emocionar e viajar em cada palavra. Introdução: a fome é uma ferida aberta no coração do mundo, onde, em meio à agitação de uma sociedade acelerada, o sofrimento muitas vezes passa despercebido. Henrique, um homem de 40 anos, vindo do norte do Brasil, sempre foi sensível às dores alheias, especialmente quando se tratava de crianças pedindo comida nas ruas de Fortaleza. A cada gesto de generosidade, ele buscava não apenas alimentar corpos famintos, mas reacender uma chama de dignidade esquecida. Em um feriado estadual, ao lado de sua esposa e filho, Henrique vivenciaria um episódio que marcaria sua alma para sempre e o colocaria frente a frente com a brutalidade da desigualdade e a frieza de um sistema que nega a humanidade àqueles que mais necessitam. Capítulo 1: O encontro com Miguel. Era um feriado tranquilo em Fortaleza. O sol brilhava intensamente, aquecendo as ruas da cidade, e o clima de descanso pairava no ar. Henrique, acompanhado de sua esposa, Vacena, e de seu filho, decidiu que o dia seria de lazer. "Vamos ao shopping", sugeriu sua esposa. "Podemos almoçar por lá e depois levar o menino para passear um pouco." Henrique, com o coração sempre voltado para as necessidades dos outros, via nos passeios uma oportunidade de observar o mundo à sua volta. Ao chegar ao shopping, notou que o movimento era moderado, mas, com o passar das horas, a área de alimentação certamente ficaria mais cheia. Eles decidiram almoçar primeiro. Cada um escolheu seu prato favorito, e logo encontraram uma mesa para se sentar. Enquanto comiam, Henrique percebeu que Vacena olhava fixamente para algo distante. Seus olhos estavam fixos em um menino, encostado em uma das pilastras da praça de alimentação. O garoto estava visivelmente maltrapilho, com as roupas desgastadas e os olhos fundos de fome. "Aquele menino está nos olhando há um tempo", comentou ela, apontando discretamente na direção do garoto. Henrique, sempre atento aos que precisavam, sabia que aquela criança estava ali por um motivo: fome. "Vou falar com ele", disse, levantando-se da mesa. Ao se aproximar, o menino tentou desviar o olhar, talvez envergonhado, mas Henrique o chamou gentilmente: "Oi, rapaz, qual é o seu nome?" "Miguel, senhor", respondeu o menino, com a voz baixa e um toque de esperança que parecia se reacender. "Você está com fome, não é?", perguntou Henrique, olhando diretamente nos olhos do garoto. Miguel hesitou por um momento, talvez por orgulho ou medo de ser rejeitado, mas, ao final, assentiu com a cabeça. "Estou, senhor. Faz 2 dias que não como nada." A declaração simples e dolorosa bateu forte em Henrique. Ele não podia ignorar o apelo silencioso de uma criança que só queria o básico: um prato de comida. "Venha, Miguel. Você vai comer com a gente." O garoto, sem hesitar, agradeceu com um sorriso fraco, mas sincero: "Muito obrigado, senhor." Era como se o mundo tivesse parado para Miguel naquele instante. A simples promessa de uma refeição parecia ser tudo o que ele precisava para continuar lutando. Henrique pegou uma cadeira e a colocou ao lado da mesa para que Miguel se sentasse. Durante o breve momento que se seguiria, o menino começou a contar sua história. Ele era o terceiro de 6 irmãos. Seus pais, viciados em drogas, mal conseguiam sustentar a família. Moravam em um barraco precário, em uma invasão próxima ao shopping. A realidade de Miguel era brutal, e Henrique podia ver que o garoto estava à beira do desespero. Mas, naquele momento, tudo o que Miguel queria era matar a fome. Com o coração pesado, Henrique levou Miguel até um dos restaurantes da praça de alimentação. Deixou que ele escolhesse o que quisesse comer. Enquanto o menino olhava para o menu, lágrimas discretas começaram a escorrer pelo rosto dele. A escolha parecia mais uma bênção do que uma simples refeição. "Escolha o que quiser, Miguel", encorajou Henrique. Mas a atmosfera pacífica foi bruscamente interrompida. Um dos seguranças do shopping, observando a interação à distância, se aproximou com passos firmes e uma expressão séria. Ao chegar perto de Miguel, sem cerimônias, o segurança falou alto o suficiente para que todos ao redor ouvissem: "Vamos embora, moleque. O seu lugar não é aqui." Henrique sentiu o sangue ferver. Como alguém poderia tratar uma criança faminta com tanta insensibilidade? Ele rapidamente se colocou entre o segurança e Miguel. "Esse menino está comigo. Ele vai comer, sim, e você não vai impedi-lo." O segurança olhou para Henrique com desdém, como se sua autoridade estivesse sendo desafiada. "Senhor, este garoto não pode ficar aqui."
Temos normas a seguir, e ele está perturbando os clientes. Normas? Que normas são essas que proíbem um garoto de comer? Traga o prato dele agora. Henrique estava firme, não recuaria diante da truculência. O segurança, porém, estava determinado a seguir com sua ordem. Ignorando completamente Henrique, ele se aproximou de Miguel e, em um gesto brusco, segurou o braço do menino, tentando arrastá-lo para fora. Henrique, em um movimento rápido, puxou o braço do segurança, soltando Miguel de sua garra. Ele vai comer e, depois disso, se quiser, pode ir embora. Mas não antes de se alimentar. A situação começava a sair do controle. Outros seguranças, alertados pelo radiotransmissor, começaram a se aproximar. Em poucos minutos, 5 homens estavam ao redor de Henrique e Miguel. A praça de alimentação, que antes estava em um clima de tranquilidade, agora se transformará em um campo de tensão. Clientes olhavam curiosos, alguns gravavam com seus celulares, mas ninguém parecia disposto a ajudar. Henrique olhou ao redor, procurando apoio, mas tudo o que via eram rostos curiosos e impassíveis. A humanidade parecia ter se perdido ali, naquele instante, onde uma criança era rejeitada por simplesmente querer comer. Então, de repente, uma voz poderosa se levantou da multidão. Um homem de cerca de 60 anos, com uma postura firme e uma autoridade natural, gritou: "Parem com isso agora!" A multidão ficou em silêncio. O homem se aproximou, colocou-se entre os seguranças e Henrique, e com uma voz firme, mas carregada de indignação, ordenou: "Vocês não vão tirar esse menino daqui. Não enquanto ele não comer." Henrique sentiu um alívio imediato, mas a situação estava longe de se resolver. Mais pessoas começaram a se juntar àquele homem, formando um cordão de proteção em torno de Miguel e Henrique. O clima, antes de hostilidade, agora começava a mudar. A solidariedade finalmente aparecia. Capítulo 2 – A força da solidariedade. A tensão pairava no ar da praça de alimentação. O silêncio pesado parecia abafar o burburinho típico dos corredores do shopping, enquanto o embate entre os seguranças e o grupo de desconhecidos começava a crescer. Henrique, ainda entre Miguel e os seguranças, sentia uma mistura de alívio e ansiedade. Ele sabia que havia ganhado algum tempo com a intervenção daquele homem desconhecido, mas não sabia como aquilo terminaria. O homem mais velho, que havia erguido a voz em defesa de Miguel, avançou com passos determinados até ficar frente a frente com o segurança que segurava o rádio. "Vocês não vão retirar esse menino daqui", repetiu ele, desta vez com um tom ainda mais grave, como se quisesse deixar claro que aquela situação não iria terminar do jeito que os seguranças queriam. Henrique observou mais de perto o homem que havia se tornado seu inesperado aliado. Ele tinha cerca de 60 anos, cabelos grisalhos bem cortados e usava uma camisa social clara, alinhada, contrastando com a informalidade daquele dia de feriado. Sua postura era de alguém acostumado a liderar, alguém que já enfrentará situações semelhantes e sabia como lidar com a autoridade. Havia algo naquele homem que transmitia confiança e comando, mas também compaixão. "Senhor, isso aqui não é da sua conta", respondeu o segurança, com um misto de irritação e insegurança, percebendo que a situação começava a fugir de seu controle. "Estamos apenas seguindo ordens." O homem deu um passo à frente, de modo a estar ainda mais próximo do segurança, e disse em um tom calmo, mas incisivo: "Ordens? Ordens para quê? Para impedir uma criança de comer? Que tipo de ordem é essa? Se você tivesse passado fome como esse menino, pensaria 2 vezes antes de agir assim." O segurança, claramente desconfortável, recuou um pouco, mas continuou insistindo: "Isso não é problema nosso. Temos regras a seguir." Antes que ele pudesse continuar, outra voz ecoou do meio da multidão. Era uma mulher, vestida com uma roupa simples, mas que carregava no rosto uma expressão de indignação. "Eu estou vendo tudo isso e me pergunto, onde está a humanidade? Esse menino só quer comer, como qualquer um de nós. Vocês não têm vergonha?" Pouco a pouco, outras pessoas começaram a se manifestar. O cordão humano que se formara ao redor de Henrique, Miguel e o homem idoso crescia, com clientes da praça de alimentação e transeuntes se juntando para expressar apoio. Alguns seguravam seus celulares, gravando cada detalhe do que acontecia, enquanto outros murmuravam frases de incentivo: "Deixem o garoto comer. E isso é um absurdo." Miguel, que até então estava em silêncio, observava tudo com olhos arregalados. Era como se ele não pudesse acreditar que tantas pessoas estavam se mobilizando em sua defesa.
Henrique, percebendo o olhar assustado do menino, abaixou-se ao seu lado e sussurrou: "Fique tranquilo, Miguel. Você não está mais sozinho." A força da solidariedade começava a pesar contra os seguranças, que agora estavam visivelmente desconfortáveis. O chefe da segurança, que até então mantivera uma postura autoritária, olhou ao redor e percebeu que a situação estava fugindo do controle. Ele fez um sinal para os outros seguranças recuarem, mas antes que pudessem se afastar completamente, o homem mais velho que iniciará a defesa de Miguel falou de novo, dessa vez de maneira definitiva: "Você sabe quem eu sou?" O segurança pareceu confuso. "Eu não, senhor." "Eu sou Álvaro Braga", disse o homem, com uma serenidade que contrastava com a tensão do momento. "E acredito que você deveria saber quem eu sou, considerando que sou um dos maiores acionistas desse shopping." O nome Álvaro Braga percorreu rapidamente entre os seguranças, que trocaram olhares nervosos. Um dos seguranças mais novos até engoliu em seco, percebendo que a situação havia mudado completamente de tom. O chefe da segurança, agora visivelmente pálido, tentou se desculpar: "Senhor, eu não sabia, nós só estávamos cumprindo o protocolo." Álvaro deu um leve sorriso, mas seus olhos permaneciam sérios. "Cumprem protocolos sem pensar no que é certo ou errado? Eu sugiro que reavaliem essas ordens. Este menino vai comer aqui, e sugiro que vocês pensem bem nas suas atitudes de agora em diante." Henrique não conseguia acreditar na virada que a situação tinha dado. O destino colocará Álvaro Braga em seu caminho no momento exato, alguém com poder e influência suficiente para mudar tudo. Mas o mais importante é que Álvaro havia usado esse poder para fazer o que era certo, e não para proteger interesses mesquinhos. Com os seguranças finalmente recuando, a atmosfera da praça de alimentação começou a mudar. O murmúrio de vozes que antes expressava indignação agora estava tomado por sussurros de alívio e admiração. Algumas pessoas, ainda com seus celulares erguidos, continuavam a gravar, enquanto outras aplaudiam discretamente a intervenção de Álvaro. "Venha, Miguel", disse Henrique, segurando o ombro do menino. "Vamos buscar sua comida." Os dois caminharam até o balcão do restaurante, agora sem serem incomodados. Miguel escolheu, com olhos brilhando, um prato simples, mas que para ele era um banquete. O atendente, que assistira a toda a confusão de longe, entregou a comida sem dizer uma palavra, mas com um olhar solidário. Henrique pagou pelo prato, enquanto Miguel segurava sua bandeja com ambas as mãos, como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Ao voltarem para a mesa, Miguel se sentou e começou a comer com um entusiasmo contido, respeitando o ambiente ao seu redor, mas claramente feliz por finalmente matar a fome. Henrique e Vacena observavam um menino com sorrisos suaves, sentindo um alívio profundo por terem conseguido fazer a diferença, mesmo em meio àquela confusão toda. Álvaro Braga, que estava por perto, aproximou-se da mesa de Henrique. "Vocês são uma família de coração generoso", disse ele, com um sorriso sincero. "Poucas pessoas teriam feito o que vocês fizeram." Henrique balançou a cabeça, humilde. "Acredito que todos temos o dever de ajudar quando podemos." Esse menino ele só queria comer. Álvaro assentiu. "É verdade. E é por isso que precisamos agir, todos nós. Não podemos permitir que situações como essa continuem acontecendo." Os minutos se passaram, e Miguel finalmente terminou sua refeição. O sorriso em seu rosto era inconfundível. O menino estava visivelmente mais forte, e seus olhos, que antes expressavam desespero, agora mostravam gratidão. "Obrigado, Sr. Henrique. Eu não sei como agradecer." Henrique sorriu e passou a mão pelos cabelos do garoto. "Você não precisa agradecer, Miguel. Só prometa que vai continuar lutando." Enquanto a praça de alimentação começava a voltar ao normal, as pessoas aos poucos voltavam às suas mesas, ainda comentando sobre o incidente. Muitos saíram dali com uma nova perspectiva sobre o que significa humanidade e empatia. Antes de se despedir, Álvaro Braga fez questão de falar mais uma vez com Henrique. "Eu admiro sua atitude. São pessoas como você que mantêm a chama da bondade acesa. E se precisar de qualquer coisa, estou à disposição." Henrique apertou a mão de Álvaro com firmeza, sentindo que ali havia nascido um respeito mútuo, construído sobre a luta pela dignidade de um menino faminto. Quando finalmente saíram do shopping, Miguel parecia um pouco mais confiante, como se a solidariedade que receberá naquele dia tivesse lhe dado forças para enfrentar os desafios que ainda o aguardavam.
E Henrique sabia que, embora o problema da fome não estivesse resolvido, aquele gesto simples de oferecer uma refeição havia acendido uma faísca de esperança no coração do menino. Capítulo final: um ato de coragem. Após o tumulto na praça de alimentação, a saída do shopping foi silenciosa, mas cheia de significado. Henrique, sua esposa Vacena e o pequeno Miguel caminharam juntos, em meio ao barulho dos passos e conversas ao redor, mas agora com uma sensação de missão cumprida. Miguel, que antes era apenas mais uma criança perdida entre tantas, agora era alguém com uma história marcante que carregava, ao menos naquele momento, a esperança de dias melhores. Ao saírem pelas portas automáticas do shopping, Henrique olhou para o céu, que começava a se tingir de laranja com o pôr do sol. Aquele dia, que parecia ser apenas mais um em sua rotina, transformou-se em um divisor de águas, não só para ele, mas também para Miguel. E, de certa forma, para todos os que haviam testemunhado o que aconteceu. Quando chegaram ao carro, Miguel parou por um momento, hesitante. Ele olhou para Henrique com um misto de gratidão e preocupação. Senhor Henrique, muito obrigado por tudo que o senhor fez por mim hoje, mas agora, para onde eu vou? Aquela pergunta atingiu Henrique como um golpe. O estômago revirou-se, e ele se sentiu impotente. Apesar de todo o esforço daquele dia, a realidade de Miguel ainda era sombria. Ele morava em um barraco, com pais viciados e 5 irmãos, todos vivendo à mercê da fome e da miséria. Dar-lhe uma refeição era apenas um alívio temporário para um problema muito mais profundo. Vacena, ao lado de Henrique, colocou a mão no ombro do marido, como se o incentivasse a fazer o que ele sabia ser o certo. Henrique respirou fundo e, com a voz calma, respondeu: Miguel, nós vamos te ajudar mais do que só com essa refeição. Vamos te levar para casa, conversar com seus pais, e ver o que podemos fazer. Miguel assentiu, os olhos ainda cheios de incerteza, mas agora com uma ponta de esperança. Eles entraram no carro, e enquanto dirigiam, Miguel guiou Henrique pelas ruas de Fortaleza até chegarem à invasão onde ele vivia. O contraste entre o luxo do shopping e a miséria daquela área era chocante. A poeira, as casas improvisadas, o lixo espalhado pelas calçadas, tudo ali gritava abandono e esquecimento. Quando estacionaram, Henrique sentiu uma onda de preocupação. A situação de Miguel era pior do que ele imaginava. O barraco em que a família morava era pequeno, mal coberto por telhas quebradas e pedaços de lona. Da porta entreaberta, Henrique podia ouvir vozes altas e o som de uma televisão ligada em volume máximo. É aqui, disse Miguel, com a voz baixa, quase envergonhado. Henrique saiu do carro e, junto com Vacena, seguiu o menino até a porta. Antes de entrar, ele chamou: com licença. Tem alguém aí? A resposta veio na forma de uma mulher, magra e com olhar cansado, que surgiu na porta. Ela tinha marcas evidentes de desgaste físico e emocional. Seus olhos pousaram em Miguel, e por um momento, houve um silêncio incômodo. O que você quer aqui, menino? A mulher perguntou de maneira ríspida, mas sem agressividade. Era como se estivesse acostumada com aquela dureza no tom, uma defesa natural contra o mundo ao redor. Esse é o meu amigo, mãe, disse Miguel, gesticulando em direção a Henrique e Vacena. Eles me ajudaram hoje. Henrique, percebendo a situação delicada, deu um passo à frente e estendeu a mão para a mulher. Sou Henrique, e esta é minha esposa, Vacena. Nós encontramos o Miguel no shopping hoje e o convidamos para almoçar com a gente. Gostaríamos de conversar com você, se for possível. A mulher, surpresa com a gentileza, hesitou por um momento, mas acabou deixando-os entrar. O interior do barraco era ainda mais desolador do que Henrique imaginava. Havia poucas peças de mobília, e o cheiro forte de umidade impregnava o ar. 2 crianças pequenas, aparentemente irmãos de Miguel, corriam descalças pelo chão de terra batida, enquanto um homem estava deitado em um colchão no canto, o olhar vazio, claramente sob o efeito de substâncias. Me chamo Sandra, disse a mulher, cruzando os braços. Desculpa pela bagunça, não estamos acostumados com visitas. Henrique sorriu gentilmente. Não se preocupe, Sandra. Nós não viemos aqui para julgar. Queremos saber como podemos ajudar o Miguel e sua família. Vimos o quanto ele é especial, e achamos que ele merece mais oportunidades. Sandra franziu o senho, confusa. Ajudar? Como? Foi então que Henrique explicou sua intenção. Ele falou sobre a fome de Miguel, sobre o incidente no shopping, e sobre como a vida daquele garoto tocou profundamente a sua alma.
Ele falou sobre a possibilidade de oferecer assistência para a família, de ajudar a conectar Miguel a programas sociais e até mesmo de buscar formas de garantir que ele tivesse educação e alimentação adequada. Sandra ouvia em silêncio, claramente desconfiada. Mas havia algo na maneira como Henrique falava que a fez baixar a guarda, mesmo que por alguns momentos. Eu não sei o que dizer. Já vieram aqui antes, sabe? Gente prometendo mundos e fundos, e no fim, nada muda. Henrique assentiu. Entendo seu ceticismo, Sandra. Não vou prometer que posso resolver todos os seus problemas da noite para o dia. Mas posso prometer que não vou desistir de tentar ajudar. Miguel, que ouvia tudo atentamente, olhava para sua mãe com olhos implorantes. Mãe, por favor. Eles são bons. Eles só querem ajudar. Após uma longa pausa, Sandra suspirou. Tá bem. Eu aceito a ajuda. Não por mim, mas pelos meus filhos. Eles merecem algo melhor. Henrique sentiu um alívio profundo. Sabia que aquilo era apenas o começo de uma longa jornada, mas ao menos o primeiro passo havia sido dado. Ele prometeu a Sandra que voltaria nos próximos dias com mais informações sobre como poderiam ajudar a família. Deu a ela o número de telefone dele, pedindo que ligasse caso precisasse de algo urgente. Antes de saírem, Miguel correu até Henrique e o abraçou forte. Obrigado, Sr. Henrique. Eu nunca vou esquecer o que o senhor fez por mim. Henrique retribuiu o abraço, sentindo o calor da gratidão daquele menino. Você tem muita força, Miguel. Nunca se esqueça disso. E sempre que precisar de mim, eu estarei aqui. Ao voltarem para o carro, Henrique e Vacena ficaram em silêncio por um momento. Aquele dia havia mudado algo dentro deles. Vacena, que sempre fora sensível às dores do mundo, tinha os olhos marejados. Acho que fizemos a coisa certa, Henrique. Henrique assentiu, apertando a mão da esposa. Sim, fizemos. E isso é só o começo. Vamos fazer o possível para ajudar o Miguel e sua família a saírem dessa situação. Nos dias que se seguiram, Henrique cumpriu sua promessa. Ele entrou em contato com organizações locais que ajudavam famílias em situação de vulnerabilidade, conseguiu uma doação de alimentos, com o tempo, conectou Miguel a um projeto social que o tiraria das ruas e o colocaria de volta na escola. A história de Miguel e o incidente no shopping também repercutiram nas redes sociais, com um vídeo gravado por um dos clientes viralizando e gerando um debate sobre empatia e desigualdade. Isso trouxe ainda mais apoio para a causa de Miguel e sua família. Henrique e Vacena continuaram a visitar Miguel e sua família regularmente, vendo de perto as mudanças que estavam acontecendo. Era um caminho longo, mas a esperança agora estava presente. Miguel, com sua resiliência e vontade de vencer, era a prova de que, mesmo nas piores situações, a solidariedade e o amor ao próximo poderiam transformar vidas. E assim, o menino que um dia só queria matar sua fome encontrou não apenas uma refeição, mas também uma nova chance de vida.